se melhor, ser o seu bem maior. Alô, pra você saber viver com tudo TV. Oi, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, quero agradecer por estarem aqui conosco, continuarem nessa jornada por cada vez mais saúde. Nossos participantes estão firmes na semana de desintoxicação rumo a uma mudança de estilo de vida. E a nossa mudança também continua. Ontem falamos sobre agrotóxicos. Um ponto muito importante é aquela lista dos alimentos que devem ser de preferência orgânicos e os que a gente pode dar uma relaxada, pois a carga de herbicidas normalmente não é tão grande. Vamos recordar? Há alimentos cujo grau de contaminação é normalmente elevado. Esses alimentos são, entre as frutas, morango, maçã, nectarina, tomate, uva, pêssego. Entre os legumes que você deve dar preferência a orgânicos se encontram pepino, pimentão, aipo, espinafre. Agora existem alimentos que são menos agredidos pelos agrotóxicos devido a vários fatores e podem eventualmente ser consumidos sem serem orgânicos. Entre eles encontramos o abacate, milho, abacaxi, repolho, ervilha doce, cebola, aspargo, manga, mamão, kiwi, berinjela, melão, grapefruit e couve-flor. E o que fazer se você não tiver um alimento orgânico agora e precisa alimentar a sua família? Vou dar dicas de algumas estratégias para diminuir um pouco mais a contaminação dos agrotóxicos nos alimentos que você tem aí agora. Quando você chegar da feira, do sacolão ou do supermercado, não lave imediatamente o alimento. Deixe tudo na geladeira, na parte baixa, nas próprias embalagens. Aguarde no mínimo 2 horas para poder lavar. Isso porque os alimentos em temperatura ambiente, ao entrar em contato com a água, que normalmente é mais fria, absorvem essa água da lavagem, carregando para o seu interior tudo que estiver na superfície. Esse fenômeno físico se chama uptake. Portanto, só lave quando estiver gelado. E lave bem com água e sabão neutro, usando uma escovinha reservada só para esse fim. As folhas devem ser bem limpas, uma a uma, e devem ser colocadas juntamente com os legumes e frutas, após bem lavadas, de molho em uma solução na proporção de 1 colher de água sanitária por cada 1 litro de água. Deixe por 15 minutos e retire, depois enxague bem. Outra opção é, após lavar, colocar tudo numa solução de 1 litro de água com 4 colheres de sopa de vinagre e deixar por 20 minutos de molho, antes de enxaguar. Água sanitária ou vinagre não retiram os resíduos de agrotóxicos ou de pesticidas, mas eliminam os micro-organismos que podem estar nas folhas e causar doenças. Uma ótima estratégia para descontaminar e tornar menos tóxico também é deixar o alimento dentro de uma solução de 5 ml de tintura de iodo a 5%, que você compra facilmente em farmácias, para 1 litro de água em um recipiente tampado. Deixe de molho por 1 hora e enxague em água corrente. Bom, após tudo lavado, descontaminado e enxaguado, seque bem as folhas e legumes e conserve na geladeira em local adequado, de preferência em potes de vidro. Os tomates e batatas devem ser guardados fora da geladeira, mas sempre secos. Também vale dizer que geralmente a parte mais exposta aos agrotóxicos é a externa, então retire as folhas externas das verduras e retire as cascas das frutas, tubérculos e legumes. Retire as cascas dos alimentos e todas as dobrinhas e reentrâncias que alguns alimentos costumam apresentar externamente. Nesses locais, o praguicida se concentra mais e não conseguimos lavar corretamente. Descasque sempre as frutas, principalmente os pêssegos e as maçãs. Outra dica valiosa é saber que os alimentos que estão fora da estação passam por um número maior de cargas de agrotóxicos. Prefira então os alimentos da época. Quando você não encontra determinado alimento na feira orgânica, é porque não está na época deles. Escolha outro alimento que o substitua em termos nutricionais. Sempre diversifique os alimentos e os produtores se você não tiver acesso à procedência dos mesmos. Além de propiciar boa mistura de nutrientes, reduz a chance de exposição ao mesmo agrotóxico usado por um determinado agricultor. E também dê preferência sempre a alimentos da sua região. Alimentos que precisam percorrer longas distâncias geralmente são pulverizados novamente durante o transporte, aumentando assim a carga tóxica. Opte também por comerciantes que você conheça e que garantam a boa procedência dos seus produtos.
Prefiro o produtor rural, que garanta os alimentos mais saudáveis. Eu sei que parece dar um trabalhão, mas pense assim: o que você está ingerindo hoje será você amanhã. Essas dicas são valiosas e ajudam a minimizar essa agressão ambiental que sofremos constantemente. Lembre que nosso organismo não está preparado geneticamente contra a agressão de produtos que a indústria desenvolveu. Portanto, ajude seu corpo a trabalhar sem tanta violência alimentar. Amanhã continua o nosso papo de como evitar a intoxicação dos alimentos. Continuem ligados. Nos vemos amanhã aqui no realitysaberviver.tv.